Olá, amigos e irmãos, mais uma vez estou aqui, um outro assunto, um outro estudo. Esse é um estudo que eu fiz, uma aula inicial, quando eu dei aula no Instituto Bíblico Caleb, onde eu fui dar aula de Novo Testamento. E eu preparei esse estudo baseado na necessidade de tratarmos do Novo Testamento e das cópias do estudo chamado manuscritologia, ou então baixa crítica também. Manuscritologia define melhor. E durante 1500 anos, o Novo Testamento ele foi copiado à mão em papiro e pergaminho. E hoje existem cerca de 5.500 manuscritos do Novo Testamento. E o pedaço, a parte mais antiga, é uma parte do capítulo 18 de João, que é do século II. E a importância dele é que tem a evidência quase certa, né, pelos estudiosos de escritos, que ele foi copiado do original. Daí a sua importância. A gente precisa fazer algumas perguntas iniciais. Por exemplo, as versões existentes hoje já são próximas do original ou exatamente iguais? Até que ponto os textos discrepantes entre algumas versões modernas, né, comprometem a compreensão ou a veracidade da palavra, do texto que está sendo estudado, do Novo Testamento no caso. E os textos duvidosos foram acrescentados, são parte significativa, ou retirados também, são parte significativa da Bíblia. E quando lemos o Novo Testamento, será que estamos lendo realmente o que os discípulos apóstolos quiseram transmitir para nós? Ou não teria alguém incorrido durante o século do descumprimento da ordem lá em Apocalipse 22:18? E uma maldição para quem acrescentasse ou retirasse alguma coisa da Escritura. Na verdade, estava se falando do livro de Apocalipse, não do Novo Testamento, que não tinha sido formado ainda. A crítica textual, como eu falei, ela estuda os diferentes manuscritos, suas variadas versões e variações textuais e versões. E a crítica histórica, que é um outro caminho que nós não vamos entrar nesse estudo, ele estuda questões como composição, a data que foi escrita, o autor, o lugar e as circunstâncias da obra em análise. E a crítica bíblica, quando bem usada, ela está a serviço da fé. A palavra crítica tem uma conotação um pouco negativa, mas nós podemos descobrir, através do estudo profundo das Escrituras, os fundamentos racionais e verdadeiros, deixando de lado algum dogmatismo e alguma presunção religiosa também. E uma questão paradoxal se apresenta. A grande quantidade de manuscritos torna difícil o estudo, logicamente, porque precisa é um material muito extenso, são 5.500 manuscritos, mas isso também, por um lado, permite maior solidez, por causa de uma técnica chamada colação, que é uma técnica de comparação de diversos manuscritos para se chegar, no caso, a um denominador comum de texto. E até a invenção da imprensa, o texto era transmitido através de um laborioso processo de cópias manuais, que estava muito sujeito a erros, né, diferenças, omissões, acréscimos. Isso aí dificultava o texto. E o judeu, por exemplo, era muito cuidadoso. Ele fazia uma transcrição de uma página, uma cópia, e contava o número de letras. Se a cópia desse uma letra diferente, a quantidade de letras diferente na página, aquela cópia era descartada e era feita outra. E isso aí gera uma confiabilidade muito grande. E os textos eram escritos normalmente em pergaminho, que eram peles de animais, que eram tratadas e escritas. Né, isso aí, depois enrolados em uma moldura de madeira, evidentemente dificultava muito o manuseio. E escrito com penas de animais, ou então estiletes afiados eram bebidos em tinta e feita essa escrita. E o papiro, que também foi usado, né, que é um material bastante abundante no Egito e no Oriente Médio também, começou a ser usado na tradução, nos escritos, logo nessa época, junto com os pergaminhos também.
Já depois dessa época, foram os códices, que foram se originar em Roma e no início da era cristã. E a palavra não tem origem latina e não tem uma tradução do grego. E as folhas eram costuradas de forma de livro e se tornou largamente aceito pela facilidade de manuseio essas versões. E os tipos de escrita nesses manuscritos eram chamado de escrita uncial, que era uma versão que eram feitas as antigas versões dos gregos também, da literatura grega, eram todas letras maiúsculas, sem pontuação, sem nada, e era uma escrita bastante fácil de se ler, bastante agradável também. E depois havia a escrita cursiva, que eram letras minúsculas, tudo emendado uma nas outras, e usado em correspondência particular, escritos corriqueiros, contrastes, testamento. O formato e a diagramação desses manuscritos, desses códices, eram dois mais importantes. Primeiro, o Códice Vaticano, que é um texto, né, de 759 páginas, contém quase todo o Antigo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, só faltando algumas partes de Hebreus, o livro de Timóteo, os dois livros das cartas de Timóteo, Tito, Filemão e Apocalipse. E foi escrito no início do século IV, com rara beleza e bastante esmero, bastante cuidado. E ele está na Biblioteca do Vaticano desde 1475 e seu manuseio só foi autorizado em 1857. O Sinaítico é outro códice, foi descoberto por Konstantin von Tischendorf, eu vou falar dele daqui a pouco. Ele é feito em pergaminho de excelente qualidade, de 347 páginas, contém também boa parte do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Foi escrito por alguns escribas do Egito. Ele é da primeira metade do século IV. A escrita é bela, né, muito bem cuidadosa, com 4 colunas de texto por página. Já os manuscritos gregos, o mais antigo é o Papiro Highlands, que tem uma parte do capítulo 18 de João. E a importância desse manuscrito é que ele foi copiado do original. Daí a sua importância, como eu quero enfatizar que original nenhum existe. Existem cópias como essa aqui, a primeira cópia que foi feita e outras cópias que foram feitas dessas cópias, né, e que existem hoje. Mas versão chamada autógrafo não existe. Quando tem alguma Bíblia que está inicial lá, segundo os textos originais, aquilo ali não é exatamente correto. Dizer que foi copiado de original, porque original nenhum não existe. E modernamente, assim, ninguém teve contato com esses textos chamados autógrafos. Depois tem o papiro Chester Beat, que tem esse nome por causa do descobridor, que encontrou isso no Egito em 1930. Tem 134 folhas, contém boa parte do Novo Testamento, os 4 evangelhos, Atos, todas as epístolas de Paulo, só faltando as pastorais. É datado do final do século II, bastante próximo do período apostólico. A escrita é pequena, mas bastante clara. Depois tem o Códice Efraimita, que é chamado Palimpsesto, que era a peça de pergaminho era raspada e retirada, apagada o texto antigo, era um reaproveitamento, já que o pergaminho era bastante caro, tem que se dizer. E o texto escrito foi decifrado por Tischendorf e está na Biblioteca Nacional de Paris. Depois tem o Códice Beza, que também foi escrito no século V, é um texto, um códice bilíngue, provavelmente feito na Europa já. Consiste de 406 páginas e também contém todos os evangelhos, o livro de Atos, todas as epístolas, né, menos Terceiro João. E foi escrito em Lyon, na França, em 1552, quando o mosteiro de Santo Irineu, né, logo depois de acabar esse manuscrito, foi saqueado e esse manuscrito foi entregue a Teodoro Beza, que era discípulo de João Calvino, que deu mais tarde, depois o doou à Universidade de Cambridge, onde se encontra até hoje. Tinha também para ser feito o estudo do Novo Testamento.
a crítica textual. Os chamados lecionários, que eram manuscritos gregos com versões, com porções, destinadas à leitura em serviços religiosos, no culto, que era uma prática herdada das sinagogas. E muitos pais da igreja usavam muito esses lecionários, que alguns pais da igreja conseguiam citar de cor o Sermão da Montanha inteiro, praticamente, quase sem erro, muitos capítulos de Romanos, e algumas das cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, por exemplo, alguns pais da igreja como Orígenes, e outros conseguiam citar de memória, tanto que eles manuseavam e liam esses textos. Tinha também os óstacos, os talismãs que eram usados, mas em não tanta importância para a crítica textual. As antigas versões eram versões que começaram a aparecer já no segundo século, que era a siríaca, a latina e a copta. O siríaco, como falei, claro, era falado na Síria, e o evangelho logo chegou a essas localidades, e era a igreja, né, rapidamente chegou a essas localidades, junto com os escritos também, e os principais centros eram Antioquia e Odessa, que não dominavam o grego, surgindo assim a necessidade de uma versão para a língua local. E essa foi feita até o cerca do ano 150 e às vezes um pouco depois. E agora as versões latinas também têm uma certa importância, que muitas versões modernas foram baseadas nessas versões latinas, e a principal dela, no final do século IV, chamada Vulgata Latina, foi preparada por Jerônimo, entre 383 e 405, de grande importância para a crítica textual, pelos manuscritos que ele usou. E essa versão foi feita no norte da África e rapidamente se espalhou, foi copiada e se espalhou para a região, principalmente também para a Europa, onde a língua dominante na época era o latim. E as versões latinas se dividem em dois grupos. A africana, que é a mais fluida e livre, e a europeia é uma versão um pouco mais elaborada. Depois tem a copta, que representa o último estado do desenvolvimento da língua antiga egípcia, que consistia de diversos dialetos que dificultavam um pouco o entendimento dessa versão, que tinham muitos dialetos no copta. E era usado pela comunidade judaica no Egito. O cristianismo lá também entrou cedo, principalmente em Alexandria. E o último grupo dos documentos do Novo Testamento, chamado as citações patrísticas, que eu falei rapidamente anteriormente, e esses pais da igreja no século IV e no século V. São tão numerosos que praticamente se poderia reconstituir quase todo o Novo Testamento com ela, sem a ajuda de manuscritos gregos. A formação. Agora vamos tratar sobre a formação do cânon e a história do texto escrito. Cânon é uma palavra que quer dizer vara de medir, instrumento de medir. E as versões, os textos que estavam sendo usados pela igreja nessa época, eles logo começaram a ser reunidos. Paulo, por exemplo, escreveu muitas cartas para as igrejas espalhadas em muitos lugares que ele tinha estado, foi a igreja que ele tinha fundado, e surgiu a necessidade de se começar, já que eles começavam a trocar essas cópias entre elas, essas igrejas, e quando uma recebia uma cópia, ele queria um texto, ele queria copiar para poder continuar usando. Paulo também era um grande erudito, mas ele tinha uma deficiência visual, parece, né? E umas vezes ele usava a figura chamada amanuense, a pessoa que ele ditava os escritos para copiar. E algumas das cartas dele também foram escritas na prisão, evidentemente sob condições adversas. E os originais, como eu já falei, começaram a ser reproduzidos, né, lá ainda no período apostólico, o vídeo de Colossenses 4:16, 2 Pedro 3:15, 16, e as primeiras variantes textuais começaram a surgir. E, evidentemente, começaram a surgir também algumas imperfeições nessas cópias. E elas eram manuseadas intensamente,
muitas vezes favorecia que a parte inicial ou final fosse estragada, algumas vezes até perdida. E outra fonte de divergência era que os antigos cristãos não tinham o mesmo cuidado que os judeus na, na cópia do texto, porque não tinha ideia ainda da escritura sagrada. Para eles, na época, eram cartas que eram importantes de serem usadas, né, estudadas e guardadas, e não eram aceitas como escritura sagrada. E somente a partir de 150 que Justino começa a enquadrar as chamadas Memórias dos Apóstolos, procurar reunir os textos, e depois Clemente, Inácio, Policarpo e outros começaram a demonstrar grande veneração por esses escritos. E a partir de 393, em Hipona e em Cartago em 397, esses manuscritos começaram a ser reunidos. O texto impresso, a partir do século XV, XVI, começou a ser usado com a invenção da imprensa, e isso aí começou a acabar com os erros de transcrição. E através de Gutenberg, que é o inventor da imprensa, a Bíblia começou a ser impressa, mas era a chamada Vulgata Latina. Começaram a bater lá no primeiro andar. Oh, nessa época, o famoso escritor chamado Erasmo de Roterdã começou a produzir o primeiro Novo Testamento em grego, que chegou ao domínio público, sendo bem remunerado por editor da Basileia em 1516. E os manuscritos usados por Erasmo foram do século XII, somente manuscritos do século XII, e usava também a Vulgata Latina para completar alguns textos que estavam não muito claros. E o ponto de vista de Erasmo o texto de Erasmo era inferior ao de Ximenes, que foi um outro texto que foi feito na época. Só que o texto de Ximenes era bem mais caro, né, e uma edição limitada, que acabou tendo aceitação menor, porque o texto de Erasmo era mais barato e foi impresso primeiro e foi difundido bastante. E até em 1633 até 1681, a versão, por exemplo, de João Ferreira de Almeida, a versão revista e corrigida, foi inspirada nesse texto. Desde 1898, é muito usado em nossas igrejas ainda hoje. Muitos dos membros mais antigos assim têm versículos de cor baseados nessa versão, essa versão revista e corrigida, que muitos irmãos usam até hoje. E é uma versão muito boa, aliás. As edições modernas, a partir do século XIX, a dominância do texto Erasmo foi interrompida por chamado texto crítico, que muitos outros autores começaram a estudar e reunir outros textos, não fora dos textos de Erasmo, chamado texto recebido, e a crítica textual passou a ser conhecida como uma ciência. Muitos pesquisadores começaram a fazer versões, como Karl Lachmann, que é professor de filologia clássica em Berlim, e Konstantin von Tischendorf, que eu já falei rapidamente, foi o homem que mais se deve à crítica textual do Novo Testamento. Ele se considerava um comissionado para restaurar o texto original, e ele viajou todo o Oriente Médio durante muitos anos, procurando textos, versões antigas do Novo Testamento. Depois teve Samuel Tregelles, também, do século XIX, foi contemporâneo de Tischendorf, e ele enfatizava a importância do texto crítico em detrimento do texto recebido de Erasmo. Depois teve Westcott e Hort, Brooke Westcott e Fenton Hort, que eram professores de Cambridge, e eles fizeram a mais notável versão do Novo Testamento grego até então, baseado no Códice Vaticano. Depois Hermann von Sonden, no início do século XX já, americano, que fez uma monumental obra crítica do Novo Testamento em 1913. Depois Erwin Nestle, em 1940,
a imprensa bíblica brasileira, recém-fundada, iniciou a versão do texto da tradução de Almeida, a versão revista e corrigida. E usaram a versão de Nesta e Westcott Hort, a chamada versão revisada. A versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil é baseada nesse Novo Testamento de Westcott Hort, que é baseada também na versão de Nesse, é considerado como a melhor versão em português da Bíblia por muitos estudiosos. Depois Agustin Merck, também na primeira metade do século XX, ele fez o chamado Novo Testamento grego e latim pelo Instituto Bíblico de Roma, que revelava uma grande importância dava uma grande importância à Vulgata Latina. A Bíblia de Jerusalém, que eu tenho, o material crítico dela é bastante interessante, e foi lançado em português em 1981, eu tenho essa versão, eu uso ocasionalmente, e fez largo uso das edições de Westcott Hort e também de Merck. Kurt Aland também foi outro estudioso, ele usou o texto de Neste e Aland, como ficou, o texto foi chamado Neste e Aland, porque ele juntou o texto de Neste, e ele também fez algumas modificações, e junto com Barbara Aland, e demonstrou a primeira vez para o leitor que esse Novo Testamento que eles estavam lendo vinha diretamente dos manuscritos, e não de outras versões. Depois também teve Eugênio Nida, que fez o Novo Testamento em grego, baseado na necessidade de fazer uma tradução que conseguisse chegar a um denominador comum dessas versões modernas. O Novo Testamento foi baseado nesses manuscritos também, do Vaticano, e outros manuscritos também que ele usou. E o Novo Testamento da linguagem de hoje, lançado em 1988, conhecido pela Sociedade Bíblica do Brasil, foi baseado nisso. É um texto moderno e agradável, embora alguns estudiosos preferissem que ele fosse menos interpretativo. Isso aí é uma outra questão que nós vamos tratar quando a gente for tratar de versões modernas da Bíblia num próximo estudo. Concluindo, assim, depois de mais de 500 anos de invenção da imprensa, mais de 1000 edições surgidas após Erasmo e centenas de estudos, a crítica textual chegou a um estágio de desenvolvimento e concordância entre os estudiosos. E quanto o texto é tão grande que mesmo que uma nova edição venha a surgir e divergir ocasionalmente em algum ponto, o texto que temos hoje é plenamente aceito e as descobertas comprovam que o número de variações não comprometem em nada as verdades bíblicas, as questões fundamentais da fé, ou qualquer coisa assim. E essas variações são por demais pequenas, cerca de 1 ou 2% só, quando muito. E nós podemos acreditar perfeitamente nessa obra como um todo. Hoje nós temos a certeza que o nosso Novo Testamento, que nós conhecemos, que temos nas variadas versões usadas em nossas igrejas, estão bem próximas do texto original primitivo, que foram incluídos no cânon. A bibliografia que eu usei foi o Novo Testamento Cânon, Língua, Texto, de Bittencourt, o livro de introdução ao estudo do Novo Testamento, por Brodus David Harley, que é bastante conhecido. John Main, A Bíblia Como Chegou Até Nós, é um livro da Juerp, que eu tenho desde 1990. Williston Walker, que é a História da Igreja Cristã, também da Juerp. E Wilson Paroche, que é Crítica Textual do Novo Testamento. Eu agradeço a atenção dos irmãos, dos amigos, ficar aqui até agora, e logo, logo nós teremos um novo texto. Muito obrigado.